Prepara o teu coração, abre a tua mente para receber uma palavra muito abençoada. Uma palavra que a partir de agora será um divisor de águas na sua vida. Quanto mais você se enche da palavra do Senhor, eu não falo sobre religião, eu não falo sobre placa de igreja. Aqui nós tratamos sobre o Senhor, sobre Deus. E através dos nossos escritos, dessas escrituras sagradas, que há milênios e milênios e milênios vêm dando certo, vêm se concretizando, vêm se confirmando, é que nossa vida ela é transbordada. Então prepara o teu coração, abre a tua mente para receber uma palavra de Deus no dia de hoje. Amém? Antes de começar, nós temos um ritual. Nós seguimos um rito muito importante. Vamos orar e clamar pela presença do Senhor na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, no meu trabalho, no seu trabalho. Vamos clamar que Deus dê sabedoria. Assim como a palavra dele nos garante que sabedoria, quando nós pedimos ao Senhor, ele nos dá liberalmente. E é através dessa palavra e sobre essa palavra que nós lançamos aqui toda a nossa confiança que está em Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por este momento. Nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és bom, fiel, justo e poderoso. Ensina-nos a tua palavra, nos traga uma mensagem, responda ao nosso coração. Pai querido e Pai amado, suplicamos a Ti neste momento, nos derrame da Tua sabedoria, nos derrame, Senhor, suplicamos, pedimos, insistimos, Pai, dê-nos o pão da vida. Pai, se manifeste em nosso meio, se manifeste em nossa casa, em nosso trabalho, em tudo, por onde quer que andemos, clamamos pela Tua manifestação, pela Tua presença. Nós já consagramos, já pedimos, tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Olha que interessante, olha que legal. Nós leremos essa semana o livro de Romanos. Começaremos pelo capítulo de número 8, porque trataremos exatamente o que nós acabamos de orar. Eu não sei no que você tem confiado, eu não sei o que tem guiado você. Maria, que bom ter sua presença aqui. Só que nós sabemos de uma coisa, de uma certeza. A luz do Senhor é quem nos guia. E nós trabalharemos isso no capítulo 8 de Romanos. Eu quero que você separe este momento, reserve. Se você tiver uma Bíblia ou algo que você possa fazer a leitura, por favor, estude, se aprofunde e deixe que o Senhor revele ao seu coração as verdades que Ele quer te trazer. Amém? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, diz o seguinte, tá? Nós abordaremos o tema onde entendemos que o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Agora a pergunta é, todos são filhos de Deus? Não. São filhos de Deus aqueles que confessam a Jesus como o Senhor e Salvador. Todos nós somos criaturas para ser filho do Senhor, né, para nós sermos considerados e vivermos essa intimidade com Deus, precisamos exatamente confessarmos. Não é confessar uma religião, não é confessar uma placa de igreja, não é bater ponto e carteirinha em determinado templo, não é nada disso. Então a verdade nos liberta e nos guia também. Amém? Olha o garotear aí com a gente. Tá na academia e tá escutando a gente aí. Maravilha, vamos embora. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou tratar esse versículo com muito carinho, porque eu não quero que você entenda que tá liberado você fazer o que você quer, que tá liberado você consumir ali o pecado, né? Não tá liberado. Eu preciso que você entenda com muita atenção para que você não fira, né? Para que você não se distancie de Deus, para que você não destrua o teu relacionamento com Deus. Veja bem, a palavra diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E de fato é verdade. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna,
é estabelecida uma aliança e uma promessa que ela não muda, ela é contínua. É como um anel, ele é contínuo. Ele não tem uma ruptura. Desta mesma forma, existe uma aliança para nós que cremos em Cristo. Eu não falei para você quem crê em padre, pastor, bispo, qualquer outro cargo que exista em uma igreja. Eu não falei para que você também esteja numa igreja, você não sofrerá a condenação. Não é isso. É estarmos em Cristo. E aí ele diz o seguinte: quem está em Cristo, Jesus, não tem mais nenhuma condenação. E é exatamente isso. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso é a oração mais completa, mais linda que existe. Quando existe o perdão dos nossos pecados, né, significa que o jogo zerou. Para nós que estamos em Cristo, não há condenação. Por quê? Porque Ele é o nosso advogado fiel. Então, quando nós pecamos, para nós que estamos em Cristo, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, a nossa condição é de receber a graça do Senhor. Veja bem, eu não estou falando que você deve fazer o que você quiser. Eu não estou falando que de repente você pode fazer o que você bem entende e está tudo bem. Não. Por quê? Porque o pecado tem consequências. Tanto é que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, é a morte espiritual. É a morte do relacionamento seu com Deus. E por aí vai. Quanto menos brecha você der para o pecado, mais próximo de Deus você fica. Muitas pessoas se distanciam de Deus porque pecaram, porque falharam e porque não conhecem a palavra. Por exemplo, infelizmente, existe um avanço muito grande do consumo de conteúdo, um conteúdo adulto, ok? Entretanto, existe um processo para a libertação disso, para que você não viva nisso. Claro, a graça e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar sim, vão superabundar sobre a sua vida. Você precisa fazer a tua parte, você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa fugir do mal. Você não pode viver no pecado achando que o que está estabelecido em Cristo, você pode fazer o que você bem entender. Por que não? Porque existe uma consequência se você não seguir. É a mesma coisa, se você ganha 3 mil reais e você gasta 5 mil, todo mês você vai ter depressão, ansiedade, preocupação, queda de cabelo, você vai ter déficit financeiro porque você acaba gastando mais do que ganha, então isso vai dar errado. Mas você continua ganhando os 3 lá. Da mesma forma é nosso relacionamento com Deus. Ou, vamos colocar muito abaixo, o meu relacionamento com você. Suponhamos que nós tenhamos uma intimidade. E suponhamos que você me apunhale pelas costas, ou eu te apunhale pelas costas. Fale mal de você, ou faça qualquer coisa, te passe a perna, pegue teu dinheiro, você pega o meu dinheiro e não paga. O que vai acontecer com o nosso relacionamento? Nós vamos se distanciar. Porque de um lado vai ter uma pessoa que está ferida, e do outro lado vai ter uma pessoa que está ferindo, e ela também fica envergonhada. Então, o que eu quero dizer para você é que, por mais que não há nenhuma condenação, você vai ter que fazer, sabe o quê? Você errou, ergue a cabeça, se arrepende e volta logo pro jogo. Não te dá o direito de você errar e permanecer, mas se você errar, se você falhar, seja sincero o mais rápido possível. Isso vai salvar tua vida, tua casa, teu casamento, tua família, teu trabalho. Eu sei que no trabalho as coisas são complexas, mas a tua mentira, ela gera um pacto com as trevas. A tua verdade te liberta. Léo, mas se eu falar a verdade eu vou ser demitido. Pague o preço da verdade. Sabe por quê? Porque aqueles que estão guardados por Deus, Ele é o justo juiz. A justiça dele prevalece. Então, quando Paulo nos dá esse direcionamento, não é para a gente sair por aí fazendo o que quer. Porque se nós fizermos o que quisermos, nós vamos nos tornar pessoas mundanas,
Pessoas que estão consumidas pelos desejos, ok? E os desejos dos seres humanos são perversos. Não pense, não, Léo, eu jamais faria isso. Se você se permitir ser tomado pelo desejo da carne, você destrói a sua vida e não percebe, ok? O versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, existiu uma lei antes de Jesus. E aí, quando Jesus vem e nos dá a possibilidade de receber do Espírito do Senhor, olha que interessante, ele nos livra da lei do pecado e da morte. Naquela época, as pessoas que pecavam, gente, era uma loucura. As pessoas eram apedrejadas até a morte, as pessoas eram crucificadas, as pessoas eram destratadas, não é mesmo, Adriana? E o interessante é que em Cristo Jesus, tudo isso é apagado. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, eu não sei qual foi a falha que você cometeu, assim como eu também. Quando eu falo você, eu estou falando eu também. Mas existe esperança em Cristo Jesus. A tua vida tem uma nova oportunidade, a tua vida tem uma nova aliança, a tua vida tem uma promessa em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que a lei de Cristo está em mim, não há condenação. Léo, eu vou cometer um crime e eu não vou pagar por isso na terra porque eu acredito em Cristo ou porque eu confessei Cristo? Não. Você vai pagar pelos teus atos. Se você for condenado, né? Se você receber a sua condenação, você vai ter que pagar pelos seus atos. Só que existe uma nova maneira de viver. Na parte que mais me chama a atenção é exatamente isso. Andar em Cristo, estar em Cristo, é uma nova oportunidade de nós vivermos melhor. Eu não falei que você não vai ter problema, eu não falei que você não vai ter tribulação, eu não falei que você não vai passar dificuldade. Não pense que estar com Deus é estar blindado desse mundo. Jesus em nenhum momento nos enganou. Em nenhum momento Jesus falou, ó, quem acredita em mim põe o dedo aqui, senão vai fechar. E não adianta chorar. E colocou o dedo lá, né? E nunca mais vai acontecer nada. Não, vai acontecer. Porque esse mundo aqui nós teremos tribulações, nós teremos aflições. Grandes serão as dores desse mundo. Nós estamos vivendo dias de guerra, dias de contendas. O que Jesus vem nos dar aqui é uma nova oportunidade de estarmos estabelecidos sobre a justiça de uma nova lei, da lei que há em Cristo. E o mais interessante é que a lei que há em Cristo, ela não vai abolir a lei do homem. Ela nunca vai corromper isso. E isso eu acho muito interessante. Por isso que eu não falo sobre religião, eu não falo sobre placa de igreja. Eu estou falando exatamente sobre um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus e um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Antônio, que bom ter você aqui. Versículo 3, Paulo continua dizendo: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. Gente, isso aqui é muito incrível, olha só. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, perceba que o mundo ele é regido por duas situações: lei espiritual e a nossa lei humana. É através dessas leis que você precisa aprender, que você precisa estudar, para que você consiga romper, para que você consiga avançar. Você não pode mais ficar achando que vai cair alguma coisa do céu. O que cai lá do céu ou é chuva, né? Ou eu sempre brinco que são fezes de animais, que inclusive eu já tive a infelicidade de receber algumas rajadas. Entenda que a lei, essa lei humana, ela não é capaz de nos colocar na intimidade com Deus,
nos colocar no relacionamento com Deus e de nos trazer a salvação. Muito menos a lei espiritual que se criou pelos humanos. Então Jesus veio, Deus enviou o seu próprio Filho, a semelhança do ser humano, porque Jesus foi também 100% humano. Jesus ele passou por coisas piores do que aquilo que nós passamos. E não sou eu que estou falando, é o que a ciência nos traz, é o que a ciência nos comprova. O que aconteceu na vida de Jesus, eu nem você desejamos para o nosso maior arquirrival. E se você tem algum arquirrival, saiba que nessa terra ninguém é teu inimigo. Os teus inimigos são principados e potestades. Tome esse cuidado. E aí o que acontece? Quando Deus envia o seu próprio Filho, ele nos envia uma oferta. E aí ele condena o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Isso aqui é o que muda a nossa vida. Você vive com base nos seus desejos, naquilo que você quer e tem que ser para agora, ou você vive com base naquilo que te traz paz e prosperidade? Vou dar um exemplo. Qual que é o meu desejo hoje? Eu quero muito comprar um veículo. Quero muito. Mas ainda estou querendo ajustar algumas partes financeiras da minha vida e tudo mais. E ok, tá tudo bem. Mas a minha vontade, o meu desejo é de ir lá na concessionária, financiar, comprar à vista. Bom, eu quero comprar, eu vou dar um jeito de comprar. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu que ando em espírito e em verdade, e não quer dizer que eu não fale, não quer dizer que eu seja perfeito, não espere isso de mim. E eu espero que você também não espere isso de você, porque nós somos falhos. Eu faço o quê? Eu vou clamar ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor. Como eu consagro tudo ao Senhor, eu vou alinhar com Ele. E no momento certo, o Senhor vai abrir as portas para que eu consiga adquirir meu veículo. Isso é só um exemplo. Tem pessoas que estão enfermas, elas estão buscando os hospitais, os tratamentos, os remédios, os enfermeiros, os médicos e por aí vai. Estão fazendo a parte dela. Entretanto, existe uma lei espiritual, existe uma ordem espiritual que pode trazer o milagre da cura. Assim como Deus pode capacitar os seres humanos para que nós criemos a cura. E isso são milagres divinos. Nós só precisamos entender aquilo que é luz na nossa vida e aquilo que é trevas. E aí, agora fica um exercício para você. O que tem sido luz na sua vida e o que tem sido treva? Não precisa colocar nos comentários. Eu quero que você reflita para você. Se você precisar de ajuda, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para estender a mão e falar, eu te ajudo, vamos embora no processo. Poxa, Léo, eu tenho problema, por exemplo, com algum tipo de vício. Eu estou aqui para estender a mão para você e para te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu nem tenho esse poder, eu não fui chamado para isso. Nem Jesus, que foi Jesus, fez isso, que dirá eu. Eu estou aqui para te ajudar. Esse momento de intimidade com Deus serve para que nós possamos avançar em espírito e em verdade. Porque quando nós avançamos em espírito e em verdade, a nossa vida muda. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive muitos problemas com o relacionamento com outras pessoas. E aí acabava desfazendo a relação sempre com contenda. Infelizmente, por falta do quê? De sabedoria. Por falta de praticar a sabedoria que eu tinha. Então o que acontece? Eu cheguei para mim mesmo e falei, bom, eu estou numa fase, então que eu não posso ter novos relacionamentos. Por quê? Porque eu estou imaturo. Eu preciso começar a criar paz nos meus relacionamentos
para que eu possa avançar com outros relacionamentos. Entende? Que isso é importante. Isso faz parte de sermos guiados pelo Espírito. Muitas vezes eu tive a infelicidade de criar inúmeros relacionamentos, inúmeros compromissos e acabava ferindo a muitos e a mim mesmo. Por quê? Porque eu deixei de lado o fato de eu ser guiado pelo Espírito. Eu fui guiado pelos meus desejos. Eu fui guiado por aquilo que eu queria. E aquilo que a gente quer nem sempre é o que a gente deve fazer. Se você viver dessa forma, eu tenho certeza que você vai avançar em paz e prosperidade. Quando eu comecei a escolher melhor meus relacionamentos, eu vou dizer para vocês que eu diminuí drasticamente o meu número de problemas, tanto dos que causaram para mim, quanto dos que eu também causei. Porque aqui nesses vídeos, aqui neste canal, nós sabemos que nós somos também pessoas que falhamos com as outras e que também falharam conosco. Essa é a verdade. Então, agora que você já abriu sua mente, chegou até aqui, prepara o coração porque nós vamos orar sobre essa palavra. Se você quiser que eu ore por você, coloca nos comentários o seu motivo de oração. Você pode mandar mensagem no particular que nós iremos interceder pelo seu pedido. Às vezes você está precisando de um milagre, de uma cura, né? De uma enfermidade, de uma promoção. Você está precisando de um recurso. Você está precisando de um milagre. Eu quero orar por você. Mas hoje nós vamos orar guiados pelo Espírito, através dessa palavra. Amém? Abre o teu coração. Neste momento, se você puder, por favor, desligue as distrações, para que nós fechemos com chave de ouro este momento. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Bendito e exaltado seja o Senhor. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, maravilhoso, tu és incrível. Pai, estamos iniciando uma nova temporada, novos dias. A tua graça e misericórdia tem nos acompanhado, tem nos abençoado. Pai, Ebenezer, sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Assim como declaramos também sobre nossas vidas, Efatá, abra-se as comportas do céu sobre nossas vidas. Pai, aquilo que é nosso, que está determinado para nós, que não haja impedimento, que não haja nada que venha contra, pois o Senhor operando, quem impedirá? O Senhor agindo, quem conseguirá enfrentar o Senhor? Então clamamos a Ti neste momento, nos dê do Teu Espírito, nos leve para um momento de intimidade maior, para que nós possamos avançar, para que nós possamos Te conhecer, para que nós possamos saber, nos dê sabedoria para nós continuarmos, nos dê sabedoria para que nós escutemos a Tua voz. Nós não queremos ser enganados, Senhor. Nós queremos escutar a Tua doce voz, o Teu entendimento, o Teu discernimento. Nós queremos da Tua sabedoria. Nós queremos da Tua sabedoria para avançar no mundo espiritual, para avançar em nossa família, nosso trabalho, nossa empresa, filhos, saúde, para avançar em tudo. Nós queremos avançar, mas nós queremos com o Senhor. Pai querido e Pai amado, que continuemos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos, agradecemos, clamamos e pedimos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.